E qual é a grande questão? Começamos a nos envolver com estas questões e estes assuntos a partir do que eu acho e do que eu sinto. E desde quando o que você sente é base para Deus tomar alguma decisão? Perdoar é você olhar para o passado e recordar, sim, de tudo o que aconteceu, mas não há peso, não há dor, porque você liberou isso no altar de Deus. Ei, só um segundo. Antes de continuar, deixa eu te perguntar. Você tem tirado tempo para ouvir a voz de Deus? Se quer começar seus dias com mais paz, direção e fé, precisa conhecer o devocional Café com Deus Pai. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Em Mateus 18, há uma instrução muito profunda de Jesus para os seus discípulos. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Semana passada, celebrávamos a ressurreição, sexta-feira, Páscoa, e tudo isso tem a ver com o perdão de Deus por nós através do sacrifício de Jesus. Hoje, eu quero falar da consequência deste perdão sobre as nossas vidas. Eu preciso ser sincero. Vai doer. Vai doer. Não vai doer pela forma como eu vou falar, porque eu vou ser duro, porque... Não. Vai doer porque vai tocar em questões que estão muitas vezes guardadas, escondidas, questões que não gostamos de falar. Questões que insistimos dizer que esquecemos. Mas eu tenho uma boa notícia. Se você fizer o que Jesus manda fazer, essa vai ser a última vez que você vai sentir a dor. Porque Jesus tem bálsamo para derramar sobre a tua ferida hoje. Mas você precisa se posicionar. Entenda em primeiro lugar que perdão não é uma questão de justiça. Perdão é uma questão de graça. Como assim? Quando eu comecei a falar sobre perdão hoje, automaticamente você que existem questões não resolvidas, você que nutre raiva, mágoa, ódio contra outras pessoas, contra você mesma, por ter feito o que você se arrepende de ter feito, ou de não ter feito algo que deveria fazer, e até hoje você meio que assimila as acusações do inferno e sofre com isso, mesmo vindo adorar um Deus Pai de amor. Mas essa acusação te consome, e é clara a razão, é que você não se perdoou. E o acusador, encontrando esta brecha, enche a sua cabeça e você perde o melhor. Porque a abundância da vida consiste na leveza da vida nossa com Jesus. Eu fico impressionado como que tantos líderes e tantos pastores, ao invés de falarem da leveza que é a vida com Jesus, pelo amor, parece que fica mais pesado. Não é? Aquela impressão de que virar crente é você receber uma lista de pode e não pode. Pelo amor de Deus, como é que podemos resumir uma vida com Jesus a uma lista de pode e não pode? Ridículo. A vida com Jesus tem a ver com abundância, e esta abundância se dá por conta de relacionamento. Relacionamento, intimidade. Quando um casamento é abençoado? Quando que um casamento é feliz? Quando os dois se completam. Quando os dois têm como objetivo fazer o outro feliz. Mas quando existe egoísmo em uma das partes, o caos é instaurado. É o que acontece dentro das igrejas. Porque da parte de Deus existe a empatia. Não existe ninguém mais empático no universo que o próprio Senhor, que se fez homem para se colocar no seu e no meu lugar. Ele sabe o que você e eu sofremos, passamos em todas as áreas. Mas o problema é que nós, neste relacionamento com Ele, muitas vezes nos colocamos num lugar de egoísmo. Ou seja, eu
adoro, eu oferto, eu isso, porque eu quero que ele faça tal coisa. Não precisa levantar a mão, mas tem casamento assim? E aí, maridão? Quando você dá aquela piscadinha, aí ela fala assim, e aquele sapato que você me prometeu? Eu vou te falar uma coisa, mulher. Pode até parecer engraçado, mas é triste saber que você coloca preço. Acho que você entendeu. E quando você coloca preço, e você, marido, também, é porque vocês já perderam a base do que deveria fluir com naturalidade. Não tem leveza, tem troca. Uma hora vai ruir, porque em nossa natureza humana, em algum momento, um dos dois não vai ceder. E como eu estou nessa porque eu quero, então acabou o amor, segue a tua vida, eu sigo a minha. Mas quando estamos nessa por propósito, não tem preço. Eu faço porque eu escolhi fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. E nessa troca a gente avança, tem leveza nesse relacionamento. Estão percebendo? Com Deus é a mesma coisa. Eu não venho à igreja para receber algo, mas porque já recebi tudo, eu venho. Eu não venho porque se eu não vier, Ele não vai me abençoar na semana. Eu venho porque sou abençoado. Porque nele eu já tenho todas as coisas. Eu venho porque eu fui criado por Ele para o louvor da glória dEle. Ai de mim! Como é que eu poderia perder a oportunidade de adorar o meu Senhor na companhia dos meus irmãos? E por conta, muitas vezes, destas concepções equivocadas, também entramos numa neura com relação a este assunto que nos é apresentado hoje sobre perdão. E qual é a grande questão? Começamos a nos envolver com estas questões e estes assuntos a partir do que eu acho e do que eu sinto. E desde quando o que você sente é base para Deus tomar alguma decisão? Deus não sente, Ele sabe. Deus não sente, Ele é. Tem gente que já conversamos a respeito sobre perdão, e eu ouvi a resposta do tipo, o dia que eu sentir que eu devo, eu perdoo. Ou a pessoa ainda quer sair por cima, dizendo o seguinte, eu não sou falsa. Não vou falar que vou perdoar só para te agradar. O dia que eu sentir, mas não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. Não é uma questão de justiça, é uma questão da graça divina. É simples. Veja o que Jesus está fazendo. Ele está fazendo uma comparação das coisas da terra com o que acontece no céu. O reino dos céus é como, ok? Então, por favor, reflita sobre isso. Como é que você conseguiu o perdão de Deus? Já que para você perdoar alguém, você precisa sentir, o que você fez para Deus sentir que devia te perdoar? E talvez algumas pessoas sem noção, talvez até achem que são boas pessoas, afinal de contas, um perfeito ninguém é, só Deus. Pensa num papinho furado que eu volto e meio ouço, me dá até cólica. Mas, enfim, perfeito é só Deus. Mas também, eu não faço mal para ninguém, eu não matei ninguém, eu não bebo, não fumo. E você, na verdade, não entendeu a graça. Você ainda se apoia nas suas obras. E não são suas obras. Vou repetir a pergunta. Responda para mim, se puder. O que você fez para atrair o favor do perdão de Deus por causa dos seus pecados?
Nada! Porque Deus, inclusive, já respondeu para nós em Romanos 5, dizendo que Ele prova o amor dele por nós, tendo dado o Filho dele por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não foi que nós mudamos, não foi que nós fizemos por merecer, mas Ele prova o amor dele, que sem merecermos Ele mesmo assim amou e nos perdoou em Cristo, quando você se submete ao senhorio de Jesus e recebe pela fé o perdão que Ele libera. O reino dos céus é como um rei, um senhor, que desejava fazer prestação de contas. Foi chamando um por um. Uma hora ele chama você. Se o reino dos céus é como, a questão não é se ele vai chamar, a questão é quando ele vai chamar. E aí, querido, querida, quando ele te chamar, o que vai rolar? Qual vai ser a sua resposta? Qual será a sua argumentação com Ele? No que você vai se basear? Ah, mas eu achava, assim, não me interessa o que você acha. Não, mas eu pensei, assim, mas Ele não é amor? Irmão, se na terra a lei não admite ignorância, você sabia disso? A lei não admite ignorância. Ou seja, se você não sabe nada da lei, não importa, deveria saber. É tua obrigação como cidadão saber. Se não sabe, vai sofrer. Aí você sai do Brasil e vai para o exterior passear. Vou para o Paraguai fazer compra. Aí você faz uma coisa que não podia fazer. Aí você é ali chamado a atenção das autoridades. E aí você vai receber uma multa. Fala, mas não posso, eu não sabia disso. Falou, o problema é teu. Você que veio para cá. A lei não admite ignorância. Se você veio, deveria saber. Se na terra temos esse conceito, você acha mesmo que vai convencer Deus através da tua argumentação? Incrível. Jesus conta uma história que agora não é parábola, é um fato. Do rico e o Lázaro. Parábola não conta nome próprio, não cita nome próprio e nem relata lugar específico. Então, a morte do rico e do Lázaro não é uma parábola, é um relato. E quando o rico, no lugar de tormento, diz: olha, Senhor, deixa eu voltar para avisar. Falou, não, eles têm as leis e os profetas. Ouçam-no. Não tem como você declarar ignorância. A questão, irmão, irmã, é o que você vai decidir hoje. Porque um dia será chamado para prestação de contas. O reino dos céus é como? Quando eu comecei a falar sobre o assunto, você automaticamente foi levado a alguns anos atrás. Quem sabe algumas décadas. Automaticamente a tua mente tentou de alguma forma trazer uma barreira. Falou, não, isso aí, esse assunto já foi. Mas só de você pensar isso, é porque ainda está aí. Você tenta esquecer aquele abusador, a pessoa que te traiu, o marido que largou você para criar os filhos sozinhos e sumiu no mundo, aquele sócio que te passou a perna, te deixou na falência com a dívida, aquele líder religioso, abusador. Eu não sei o que foi que aconteceu. Aquele filho, aquele pai, aquela mãe, as calúnias. Estamos na era digital. As pessoas hoje têm acesso e elas falam, mentem, caluniam, comentam, pouco se importando com os seus sentimentos. Não querem saber sobre a verdade, querem surfar diante de um sentimento que está dentro delas. Os sites de fofoca, os que se autodenominam gospel,
que de gospel não tem nada, porque se é fuxico, não pode ser gospel, é do inferno. Mas tem gente que acredita e lá navega. Aos do cotidiano. E você ri. E você zomba, até que é você que aparece lá. O que é que está te incomodando? O que está te impedindo de viver a abundância e a plenitude da vida? Porque sempre quando coloca a cabeça no travesseiro e você tenta dormir, e mesmo que tenha dito que você deixou isso no passado, porque tempo cura tudo, não é verdade? Não está na Bíblia isso, bispo? Não, isso aí está escrito no inferno. Não tem nada de Bíblia. Tempo não cura nada, tempo só piora. E quando você está lá tentando dormir, isso lhe vem à tona. Bispo, se eu hoje for à frente, deixar isso no altar, o Senhor promete para mim que eu vou esquecer? Claro que não. Em nome de Jesus, você não vai esquecer nunca. Porque você nunca vai ter Alzheimer, em nome de Jesus. Porque você vai ter uma mente sã e perfeita até o dia que o Senhor te chamar, depois dos 100 anos. Só tem uma forma de você se esquecer das coisas, é ter problema com memória. Isso você nunca vai ter. Porque perdoar não é não lembrar, perdoar é não cobrar. Perdoar é você olhar para uma cicatriz e recordar de tudo o que aconteceu. Mas você pode passar a mão, não dói mais. Eu me recordo de cada detalhe das cicatrizes que eu tenho, inclusive essa que eu estou passando a mão. Eu me recordo do sentimento que eu tive na época, do medo que eu senti, e inclusive porque estava fazendo coisa errada, né? E eu estava com medo do meu pai descobrir. Eu me recordo de cada detalhe. Me recordo de indo ao banheiro, abrindo aqui, tirando o caco de vidro, e não sei o quê, e tentando fazer as coisas, e sarar sozinho, porque nem no hospital. Eu recordo de tudo, e hoje, quando eu conto essa história, até risada eu dou quando eu dou os detalhes. E eu olho para vocês, eu passo a mão e eu não sinto nada. Perdoar é você olhar para o passado e recordar, sim, de tudo que aconteceu, mas não há peso, não há dor, porque você liberou isso no altar de Deus.